Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 11. Vamos falar um pouquinho sobre raízes. Pode colocar o texto, por favor. Raízes. A Bíblia diz assim, irmãos: porque ninguém pode lançar outro alicerce, além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Ninguém pode lançar outro alicerce, além do que está posto, o qual é Jesus Cristo. Tão simples, tão direto esse texto, não é? Tão verdadeiro. Eu vou até pedir para a gente ler mais uma vez agora também, já com o auxílio da projeção. Eu gosto muito da leitura congregacional, acho muito bonito o povo ser boca para falar da palavra de Deus. Vamos juntos? Porque ninguém pode lançar outro alicerce, além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Há uma ilustração, uma história, uma fábula que é contada corriqueiramente, de uma planta trepadeira, que foi subindo numa palmeira, e quando essa planta chegou lá em cima, ela começou a conversar com a palmeira. E aí ela disse assim para a palmeira: nossa, quanto tempo você levou para chegar até aqui? E a palmeira disse assim: cerca de 50 anos. Ela disse: nossa, você é tão devagar? Eu cheguei aqui com 2 meses. Olha como é que eu consegui. E aí diz essa história que veio uma tempestade, e aí a tempestade muito forte, vento muito forte. O que aconteceu com a raiz da planta? Arrancou a raiz. E quando essa planta trepadeira estava murchando, aí a palmeira disse para ela assim: olha, eu demorei muito para chegar nesse lugar, mas eu tenho raízes. Essa é a diferença. Eu demorei, mas eu tenho raízes. Nem sempre o que manda na nossa vida, no fortalecimento espiritual, é a velocidade. Mas sempre o que fará de nós crentes diferenciados é a constância da nossa caminhada. O importante é criar raízes, para a gente entender nas raízes profundas qual é o propósito de Deus para a nossa vida, e a gente conseguir persistir nesse propósito. Sem raízes, uma pessoa pode até subir rapidamente, pode até alcançar velocidade, mas com a mesma velocidade que a pessoa vai conseguir subir, é a mesma velocidade da queda. Não tem raízes, não tem profundidade. Isso é um perigo para a vida cristã, porque senão a gente fica com a vida cristã rasa, sem profundidade, sem raízes. Na primeira tempestade, a gente perde o contato, e aí pode sofrer. Meus irmãos, há algumas perguntas que elas podem ser até incômodas, mas elas precisam ser feitas e respondidas por nós. Por exemplo, por que eu estou na igreja? Eu perguntar para mim, você para você, por que eu estou na igreja? Estar na igreja aqui não pensa estar neste culto só dessa noite, ou estar na igreja no sentido, por que eu estou nesse prédio? Mas por que estou na igreja no sentido, por que eu sou igreja? Por que eu estou aqui? Por que eu me tornei um seguidor de Jesus? Por que eu creio dessa forma? O que eu estou fazendo nesse lugar? Qual que é a minha missão? Sabe, irmãos, a falta de raízes profundas no Cristo, no Senhor da nossa vida, pode produzir muita gente, muito religioso fanfarrão, mas nem sempre produzirá um cristão verdadeiro. Sem raízes, sem base, nós podemos ter uma vida cristã festeira até, como fogos de artifícios verdadeiramente falando, mas seremos tão breves e tão rápidos como os fogos de artifícios, mesmo sendo barulhentos como eles. Ou seja, é difícil não saber que está tendo um fogo de artifício, mas se você não correr para ver, não dá tempo, passou. Ele brilha, faz barulho, mas ele passa. A vida cristã sem raízes, ela pode ser assim, fanfarrando nesse sentido. Ela é passageira, ela brilha, ela faz barulho, mas ela não alcança o objetivo. E aí Paulo está dizendo, olha, é fundamento aquilo que faz a nossa vida ser do jeito que deve ser. Só que o fundamento já está posto. Então não pode ser colocado outro, já temos.
Agora vai depender se eu estou neste fundamento, para que a minha vida cristã fique de pé. Qual o contexto desse versículo que nós lemos? Para a gente entender um pouquinho o contexto, vale a pena não ficar só no 11, mas pegar ali a parte do versículo 10 até o versículo 15, porque ele tem um ponto de referência, porque Paulo falou sobre esse fundamento que já está posto. E é interessante que Paulo está nesse texto, irmãos, falando da sua experiência pessoal. Porque por necessidade ele punha alicerces, construtor, tendas. Então ele sabe muito bem disso. Paulo estava sempre viajando. E Paulo, por estar sempre viajando, ele não permanecia muito tempo nos lugares. A Bíblia vai até sinalizar para a gente a permanência de cerca de 1 ano e meio em Corinto, 3 anos em Éfeso. Mas não era essa a regra dele, ele era mais rápido, trabalho mais objetivo. Era esse o ritmo de Paulo. Paulo era daquele homem que chegava no local, via o terreno, fazia o alicerce e deixava que outro vinha fazer a construção. É o jeito de Paulo trabalhar. Era a sua forma, um construtor, um fazedor de alicerces. Em qualquer lugar por onde Paulo passava, irmãos, Paulo lançava um alicerce do Evangelho. Plantava ali uma igreja. E ele continua fazendo isso. Continua o seu ministério assim. Porque a missão dele era apresentar Cristo à humanidade. Então Paulo tinha um ritmo missionário no seu ministério. Há pastores, há ministérios, há igrejas que vivem e conseguem compreender as ênfases ministeriais de uma igreja. Deus tem pastores para todas as épocas, lideranças para todas as épocas. Mas é interessante, aqui na nossa região, passou um homem que já está na glória, chamado pastor Ednézer Faria, e o pastor Ednézer, ele tem a marca, ele tem uma impressão digital na plantação de muitas igrejas, na nossa região litorânea e fora dela. Se você passear em algumas igrejas da nossa região, você vai pensar assim, quem começou esse trabalho? Quem era o pastor que acompanhava essa congregação? E muitas vezes você vai ouvir assim, quem começou esse trabalho foi o pastor Ednézer Faria. É característica, um Paulo, um plantador de igrejas, o jeito dele. Pastor Josias tem essa característica. Foi lá para o Nordeste, Rio Grande do Norte, missionário, plantador de igrejas, pegou a igreja desajeitada, arrumou a casa, agora está na hora de voltar para a minha terra. A característica, a plantação, Paulo era desse tipo. Mas é interessante que o apóstolo Paulo, ele vai dizer que Cristo é o único fundamento, porque assim como para ele é para nós o entendimento de que só em Cristo nós temos o perdão dos pecados passados. Só em Cristo nós temos força para o presente e esperança para o futuro. É isso que ele estava colocando como razão do fundamento. Só ele. Então Paulo, ele não está falando dos outros construtores, mas ele tem uma dificuldade daqueles que estão construindo edifícios espirituais. Ele tem dificuldade com aqueles que constroem mal, inadequadamente. Paulo vai defender nesse texto que existem construções, obras que são de palha, de feno, ou que podem ser firmes e rígidas. Ele vai dizer que Deus terá misericórdia de todos os construtores, porque tentaram fazer o seu melhor, tentaram agir da forma correta, mas ele vai alertar sobre o perigo de uma construção equivocada, porque não dará base para essa construção se tornar sólida. Não pode ter outro fundamento. No verso 13 ele vai falar sobre o dia em que as obras serão avaliadas, testadas, o dia final. E nesse dia vai desaparecer o equivocado, a construção tortuosa. E ele vai falar que Deus será misericordioso, sim, será misericordioso. Mas aqueles que constroem mal, uma construção espiritual, podem apresentar um evangelho pela metade. É isso que Paulo está preocupado. É quando apresenta-se um evangelho de fraca raiz, um evangelho de verdade diluída, a tal ponto que perdeu-se a essência daquele evangelho. Um evangelho que pode estar corrompido. A intenção foi boa, mas deixou-se perder pelo equilíbrio. E aí como que Paulo defende isso? Tem que ter alicerce, tem que ter raiz.
Porque o crente, se tem raiz, ele consegue até identificar a caminhada de uma construção. Meus irmãos, um bom alicerce, bem feito, pode ter em cima dele uma parede torta. E pode ser que essa parede torta caia, mas o alicerce foi bem feito. O que Paulo está defendendo? Que a gente consiga colocar a nossa vida cristã fundamentada neste alicerce. Se a vida está nele, todo o demais tem jeito, se resolve, porque estamos no alicerce. Qual o ideal então que eu quero compartilhar para vocês, irmãos, nessa noite? É que nós como cristãos precisamos ter raízes profundas, estarmos fundamentados em Cristo. Destruir é muito fácil, construir é passo a passo. A construção de um prédio, ela demora anos. Agora, a implosão de um prédio demora segundos. Se contratarmos uma empresa especializada, ela derruba esse prédio aqui em segundos e de uma forma ainda que não cause dano para ninguém que está em volta. Há um trabalho, há uma tratativa, há um jeito de derrubar tudo isso aqui. Essa implosão que acontece. Porque derrubar é fácil, irmãos. Difícil é construir. Então a construção tem que ser boa. Por que Paulo defende isso? E por que eu quero compartilhar isso com vocês? Porque em primeiro lugar, irmãos, um cristão com raízes profundas em Cristo não será confundido por distorções da verdade. As distorções sempre existirão. Na verdade, a Bíblia garantiu para a gente que elas existirão. Só que o problema maior, irmãos, para mim, não é existir distorção, porque elas sempre existirão. Para mim, o problema maior é não existir um crente maduro em Cristo. Porque se existirem distorções, mas se existir uma maturidade cristã, a distorção, ela perde vez. Mas se não existir maturidade cristã, é como que a infantilidade no conhecimento de Cristo é como um combustível para que o fogo se lastre de desvios daquilo que não é a verdade de Deus. Então o crente tem que saber por quê. Por que eu estou aqui? Eu estou aqui porque eu quero estar com vida firmada em Cristo. Nós não podemos estar na igreja de Jesus por turismo. Não pode ser assim, irmãos. Tem que ser por firmeza. Você não pode estar aquele crente que está há 30 anos na mesma igreja, mas há 30 anos como que repetente, todo ano fazendo o primeiro ano. A gente precisa avançar, a gente precisa crescer, a gente precisa ter mais conhecimento de Jesus. Crentes firmados não serão confundidos na hora da distorção. Vocês se lembram? Uma vez eu citei isso aqui num estudo, num dos primeiros estudos meus aqui, quando caminhei com vocês, falando sobre a interpretação bíblica. Foi numa quarta-feira. Eu lembro quando cheguei, a gente começou, antes de fechar, quarta-feira, estava fazendo uma aula sobre interpretação da Bíblia. Num daqueles encontros, eu contei uma experiência para vocês, que eu vou repetir, que saiu no Fantástico. Saiu no Fantástico. Isso deu um pano para a manga. Ah, mas o povo zombava dos cristãos por causa disso. Teve um rapaz, um senhor, rapaz não, um idoso já. E ele se dizia pastor. Ah, pelo que ele fez é difícil reconhecê-lo como. Mas ele tinha a seguinte interpretação. Uma irmã da igreja foi conversar com ele e disse para aquele pastor que ela sonhou que ela tinha um filho dele. O velho casado, o velho com a mulher dele. E você acredita que o infeliz foi ver na Bíblia se tinha alguma coisa para ele? Aí ele foi lá no profeta, olha como é que pega Isaías, pega Oséias no caso, vocês pegam esses profetas tudo tortuosos. E diz assim, aí a Bíblia diz para mim assim, pega essa mulher e adultera. Aí diz, é isso, aí a Bíblia autorizou, aí eu tenho um filho com ela, porque Deus mandou. Eu li na Bíblia, pega essa mulher e adultera. Que perversão do texto de Oséias. Estava escrito lá sobre essa mulher adúltera. E ele leu adultera. Adúltera.
Meus irmãos, o repórter perguntou para ele assim, mas não é adúltera? Ele, parando para ver por esse lado, pode até ser. Já tinha um filho nascido. Já tinha coisa acontecida. Meu irmão, minha irmã, nós somos servos de Deus. A gente não pode ser levado por essas distorções. Não pode. Aqui na nossa cidade, há uns 20 e tantos anos atrás, apareceu um sujeito colocando dente de ouro nas pessoas. Fecharam o Maison, lembra que tinha um Maison? Quem vier vai sair com dente de ouro. Só saiu com dente de ouro a pessoa que veio com ele. Ninguém tem dente de ouro daquele dia para contar a história. Vocês estão compreendendo? Distorções da verdade. Ninguém tem a promessa bíblica. Deus pode botar uma dentaria de ouro para você, eu acredito. Ele pode. Ele é dono do ouro e da prata. Se ele quiser, ele arranca seus dentes e bota dente de ouro para você. Mas tem coisas que Deus não quer fazer. E tá bom. É porque ele não quis, ele é Senhor. Estão insistindo comigo aí na igreja para ir lá fazer na Turquia, fazer implante de cabelo. Irmãos, eu acho lindo ser careca. Oh, Deus, se ele quisesse, ele me dava caixa. Ele não quis. Estão mexendo comigo. Vai fazer implante na Turquia. Márcio, você vai lá, meu filho. Que você está mais brilhoso que eu. O seu está bravo, o meu está bonito. Mas enfim, não é a questão. Mas sabe o que eu ficaria triste se vocês são ovelhas de Jesus. Mas vocês vão entender o carinho de dizer assim, eu ficaria triste se as minhas ovelhas caíssem nesse conto do vigário. E ver o povo de Deus brigando por causa de esquisitice humana, de inverdades. Porque na verdade, a gente não está com as raízes firmadas em Jesus. Sem raiz, irmãos, a tempestade tira a gente do lugar. Com raiz a gente fica de pé. A palmeira balança, irmão, balança, mas fica lá, ó. O vento faz efeito numa palmeira, claro que faz. Quem não vê palmeiras balançando? Balança muito, irmão, quase cai, mas fica de pé. Por que fica de pé, irmãos? Tem raiz profunda. Tem raiz profunda. Eu teria muita preocupação se percebesse que o nosso povo está se distraindo com distorções da verdade. Segunda coisa, irmãos. Um cristão com raízes profundas em Cristo não será iludido com promessas falsas. Quem está em Cristo sabe o que Ele prometeu. Não será iludido com promessas falsas, porque conhece as promessas verdadeiras. Quem tem a noção da realidade não cai no conto daquilo que é fantasioso. Quem conhece o Jesus real não vai se decepcionar com um Jesus inventado. Existe um Jesus inventado por gente que às vezes não tem compromisso com a verdade. Não podemos caminhar num Jesus inventado, que vai dizer para você, pode fazer o que você quer, a vida é tua, você vai ser querido por todo mundo, faz o que quer, escolhe a vida que você quer, namora com quem você quiser, casa com quem você quiser, não precisa obedecer a Bíblia, essa regra bíblica, homem com homem, mulher com mulher, não obedece não, que nada, Jesus é amor, Jesus é amor, Jesus é amor, mas Jesus é Senhor. Não queremos o Jesus inventado, nós queremos o Jesus real, o Jesus da Bíblia. Um crente com raízes profundas em Cristo não vai ser iludido por promessas falsas, irmãos. Não vai ser. Jesus é tão fiel para a gente, irmãos. Ele é tão amigo. Jesus é o perfeito. Sabe quando fala assim, fulano é gente boa? Fulano é gente boa, tudo bem. Mas gente boa com G maiúsculo é Jesus. Porque ele ainda diz assim para a gente, com todo o carinho do mundo, olha, no mundo vocês vão ter aflições, a coisa não vai ficar boa não. Mas, bom ânimo. Eu venci. O próprio Jesus encarou a cruz, irmãos. Foi achincalhado, maltratado, ferido. Mas, irmãos, quando as raízes estão profundas, nós não nos iludimos com promessas falsas. Eu não poderia prometer a vocês o que a Bíblia não manda prometer. Eu não poderia prometer para você 100% de saúde, porque a vida da gente não é assim. Existem pessoas com 100% de saúde, mas existem pessoas fiéis e tementes ao Senhor que estão passando lutas com a sua saúde. Ninguém pode controlar as variáveis da vida. Não se pode fazer uma promessa falsa dessa. Mas quando o cristão tem raiz, ele fica de pé, irmãos. Qual é o meu medo?
Eu me nego, irmãos. Eu me nego como precisar um pastor fazer uma lista de pecados para o povo da igreja. Para você botar lá na sua geladeira. Não pode isso, não pode aquilo, não. A gente tem a Bíblia. Eu luto aqui com a igreja. E vocês lutam também, que eu não trabalho sozinho. A igreja luta para que todo crente conheça a palavra. Porque o crente que conhece a palavra, ele não vai pecar porque a conhece. E não é porque o pastor está vendo, ou porque o irmão está olhando. É porque ele conhece a palavra. Isso se chama autonomia espiritual. O crente sabe dosar a vida. Não, isso eu não quero não. Isso eu não quero, isso não é bom para mim. Está com medo do seu pastor? Nada. Meu pastor não vai brigar comigo. Estou com medo dele não. Eu não quero desonrar o meu Deus. E aí lá sim eu aprendi que a gente não pode desonrar o Senhor. Raiz profunda. Quem tiver assim, irmãos, não vai ser iludido com promessas falsas. Agora, nós temos as maiores e melhores promessas do mundo, irmãos. Olha, tem gente que não crê. Mas eu creio. Eu já tenho a melhor aposentadoria do mundo. Nada pode se comparar. Eu vou para o céu e tem mansão no céu para mim. Eu sei que tem tudo bom do melhor lá para mim. E para você também. E engraçado que é bom que a minha mansão é igual à sua. Ninguém vai tomar vez de ninguém lá não. Mas eu tenho tudo lá. Essa promessa eu tenho. A Bíblia diz sobre o céu. Um lugar onde não vai precisar do sol. Porque Jesus nos iluminará. Olha que riqueza. Não vai fazer falta o sol. Como faz falta o sol, né? Ainda mais na nossa cidade que venta tanto. Ontem, disseram, foi o dia mais frio do ano. Você não pensou no sol ontem, não? Querido sol, aparece um pouquinho. Quem não foi para o sol ontem quando ele apareceu? Ele é tão bom, não é? Nada se compara a Jesus no céu. A gente não precisará mais desse sol. Isso eu tenho promessas. Eu não tenho promessa de que eu não vou passar lutas, mas eu tenho a promessa de que em todos os dias da minha vida o Senhor estará conosco. No tempo bom ou no tempo ruim, Deus estará comigo. Essa promessa eu tenho, a Bíblia diz, não é promessa falsa. Mas meu irmão, põe a sua raiz em Cristo. Raiz em Cristo, para ninguém ser iludido com promessas falsas. Terceiro lugar, um cristão com raízes profundas em Cristo. Ele permanecerá nele. E além disso, ele influenciará outros. É impressionante, irmãos, que a raiz firmada em Cristo é estímulo para a gente ficar de pé e para fazer a mensagem de salvação chegar no coração de outra pessoa. Quando a gente tem raízes profundas, a gente é uma influência nesse mundo. A gente faz a diferença. As pessoas contam com uma piada, mas é tão difícil usar esse assunto como piada. Eu não quero usar como piada não, mas para fazer uma aplicação. Diz que um homem chegou num lugar e viu que uma pessoa ia se matar jogando-se da ponte. Ele disse, rapaz, eu estou tão bem que eu vou lá ajudar o rapaz para não pular. Conversou 10 minutos, os dois pularam. Ele foi para influenciar e nessa história diz que o rapaz influenciou. Sabe, a vida da gente precisa ser para influenciar as pessoas. É muito difícil. Vão tentar iludir você. O famoso não tem nada a ver. Só que isso começa, irmãos, perseguir a gente devagarzinho. E esse devagar é muito perigoso, que a gente não permanece. A gente passa a ser influenciado pelo mundo. E a gente que precisa influenciar. A gente que precisa chegar e mostrar a diferença da nossa vida. Mas como que nós vamos fazer isso, irmãos? Só com raízes profundas. Só com raízes profundas. Disseram que a pandemia iria acabar com as igrejas. Porque ficamos muito tempo com os templos fechados. Irmãos, nada acaba com a igreja. Tem crente fiel. Pastor, mas teve gente que aproveitou e nunca mais volta. Em todo lugar. Meus irmãos, isso tem, independente de pandemia, em todo lugar, irmãos. Tem gente, não estou dizendo aqui da nossa igreja não, mas tem gente, vocês sabem disso, tem gente que não quer ser crente, quer ser consumidor de bênção. Onde está dando mais bênção na cabeça dele? Eu vou para essa igreja.
Aí de repente, a mensagem lá parou de ser sim. O pastor está pregando sim, sim, sim. Quando o pastor diz não, essa não é mais igreja boa, aí vai para outra. Aí ouvi o pastor bom aqui, é para sim, sim, aqui tudo pode. Igreja boa, igreja boa. Aí o pastor diz não, rapaz, não gostei dessa igreja também. Então isso tem independente de pandemia, irmãos. Mas quando a pessoa tem raiz, ela permanece e influencia. O crente chega e influencia o lugar onde ele chega. O crente chega e muda o ambiente. É a presença de Jesus na nossa vida, irmãos. É a presença de Jesus. O que quero apelar ao coração da igreja que está aqui no templo? O que quero apelar ao coração da igreja que está pela internet? Aprofunde suas raízes em Jesus. Só Ele é fundamento, Ele é único e suficiente. Põe raiz ali em Jesus Cristo. Não olha para a direita e para a esquerda, olha para Jesus. Caminha com Jesus, fica com Jesus. Ele é a coisa mais importante que você pode ter na vida. Não fique na igreja pela raiz firme, por exemplo, no pastor. Não faz isso não. Pastor é homem falho como você. Não fique com essa raiz por causa de outro motivo. Finque as suas raízes na sua igreja por causa de Jesus, o fundamento. Porque você permanece de pé. Você fica de pé nas horas boas, mas também se mantém-se de pé nas horas mais difíceis da sua vida. Raízes, irmãos. Raízes. A gente tem trabalhado, eu queria muito incentivar você, não pega raiz profunda se você não se expor à palavra. Como é bom o crente vir na escola bíblica dominical. Como é bom ali, abrir o livro e na classe folhear a Bíblia e tratar os temas fundamentais da fé. Como é bom vir. Como é bom estar no culto da manhã, quando geralmente o sermão passa mais um pouquinho aquela régua doutrinária. Como é importante, não é importante isso? Receber a doutrina, o pensamento, como é bom. Como é bom quando se pode, eu sei que alguns estão no trabalho, na escola, mas os que podem participar dos cultos de quarta-feira, quando a gente estuda a Bíblia e atenta para os temas profundos da fé cristã. Como é bom estar domingo à noite também, mas aqui já estamos, não é? Como é importante a gente querer mais de Deus. Agora, como é necessário a Bíblia também fazer parte da diária, todo dia, na nossa casa, no nosso devocional, no seu momento. Quando você tem o seu momento com Deus. Só assim que cria raiz em Cristo, irmãos. Não tem outro jeito. Não tem outro jeito. Nós poderíamos, de repente, estar explodindo de gente aqui dentro, sem ter um lugar para botar uma alma aqui dentro, se de repente nós trabalhássemos uma campanha de Evangelho Light. Não, isso a gente não vai fazer. Aí incha, não cresce. Vocês já viram? Às vezes aquele filme daquelas criancinhas mais carentes, tudo magrinha, um ossinho, osso, pele e osso. Mas já viu a barriga delas? Está inchada, irmãos, não está gordinha. Fala que criança saudável, não. Está inchada. Às vezes a gente pode ter igrejas inchadas, mas não quer dizer que são saudáveis. A gente precisa crescer saudavelmente. Também não deve decrescer não, é outro sinal. Mas tem que crescer saudavelmente. Sem farra, vou usar o termo popular. Sem uma vida cristã de farra, não, uma vida cristã de compromisso e de testemunho com Deus. De raízes sólidas na palavra de Deus. A Bíblia é o seu principal alimento. A palavra é a sua companheira. Fique em paz. Você vai resistir no dia mau. Agora, se o seu pezinho não está calcado em Jesus, faça isso. Porque senão você não vai ter resistência nos dias da dificuldade. E eu quero, nesse momento, perguntar a você, avaliando a sua vida, a sua história, como estão as suas raízes? Raiz fraca, mais suscetível ao vendaval. Raiz profunda, mais força para aguentar o vendaval. Raiz em Deus, mais firmeza para se avançar. Raízes fora de Deus, pura ilusão, porque não tem outro fundamento além do que já está posto.
que é Jesus Cristo.